Olá, pessoal. Este é mais um Trancoso Cast e temos uma convidada muito especial. Ela é graduada em Psicologia pela Pontífice Universidade Católica de Minas Gerais e pós-graduada em Neuropsicologia pela Faculdade Ciências Médicas de Minas Gerais. Especialista em regressão de memória pela Sociedade Brasileira de Terapia de Vidas Passadas. É psicóloga clínica e realiza atendimento psicoterápico. Trabalha com a abordagem da terapia cognitiva comportamental, TCC. Já atuou e atua 8 anos com crianças e adolescentes acautelados, que estão sob medida socioeducativa. Seja bem-vinda ao Trancoso Cast, Patrícia Lopes. Obrigado, é um prazer estar aqui. Patrícia, primeiramente, né, por que psicologia? Bom, a psicologia, desde muito nova, eu queria ajudar as pessoas, né? Então, eu fui com esse intuito, formei com esse intuito. Mas eu vi que não é só isso, né? A gente tem que desenvolver algumas habilidades também. A gente também tem que tratarmos a gente também, né? Até o psicólogo, ele precisa de um acompanhamento psicoterápico. E desde quando você entra na faculdade, você vai escutar isso. Enfim, isso é para todos os seres humanos, né? A gente precisa, em algum momento na vida, um auxílio. Então, nesse momento, eu trabalho auxiliando as pessoas. Antes de entrar, né, num dos temas que a gente tem que tratar aqui, que já vamos antecipar para a galera, é depressão, ansiedade e Transtorno de déficit de atenção, seria isso? TDAH. Isso. Ok. Antes de entrar nesse tema, para a psicóloga, como é receber tanta informação? Porque lá a pessoa procura porque realmente tem problemas. Como é, Sim. né, lidar com isso? Algumas profissões que a gente já imagina, por exemplo, ser um jornalista que só dá notícia ruim todo dia, Covid de novo, morreu mais tanto, morreu tanto. Para o psicólogo, como ele faz para se blindar, como ele faz para ajudar o outro, mas sem deixar esse problema pessoal das pessoas lhe afetar? Como você faz? Olha, como qualquer outra profissão, é a prática, né? E assim, e quando realmente o psicólogo vê que aquela situação daquele paciente não é uma coisa que ele dá conta de lidar, ele vai passar para um outro profissional. Então, sempre a gente tem uma parceria de profissionais, alguns mais especialistas em algumas áreas, né, em algumas abordagens, e que a gente vai indicando o paciente. Mas é isso que eu falo, né? Quando o próprio psicólogo ele percebe que aquela demanda que foi traga, né, para dentro do consultório, ele não tem condições, com muito carinho, com muito amor, a gente primeiro acolhe esse paciente e direciona ele. Perfeito. Vamos começar, né, num dos temas que será a ansiedade. A gente Sim. sabe, né, que no século que estamos, a maior doença que existe são as doenças da mente, né? Então, Sim. aí a importância do psicólogo na nossa sociedade. Então, vamos falar um pouco da ansiedade. Primeira coisa, quando as pessoas te procuram falando, eu sou ansiosa, né? Essa ansiedade, primeira coisa, como a pessoa identifica se ela é ansiosa? Porque às vezes a pessoa ansiosa, ela tem noção que ela é ansiosa, mas talvez ela não saiba que tem que procurar um profissional. Ela acha que é uma condição dela e aí se acabou. Então, quando a pessoa te procura por ansiedade, o que ela quer de início? Bom, aí é isso, né? É uma escuta qualificada do terapeuta, né? Do psicólogo. Primeiro, porque a ansiedade todos nós temos. Isso é algo do ser humano, né? Então, é quando está em excesso, isso está prejudicando a pessoa no seu dia a dia, no seu trabalho, na sua dimensão pessoal, ocupacional. Aí sim, a terapia ela entra como aí um suporte, um auxílio para essa pessoa. Dependendo do nível que está a ansiedade, ela inclusive ela precisa de uma ajuda medicamentosa. Então, ou seja, né, é uma parceria mais uma vez com outro profissional da saúde. Então, para ficar bem claro, né, que as pessoas, como diz você, hoje estão ansiosas. Ok, isso é do ser humano e nós temos que aprender a desenvolver habilidades psicológicas para lidar com isso no dia a dia. Mas quando isso está em excesso, aí sim, né? Ou seja, você procura o psicólogo tanto para prevenção da ansiedade, desenvolvendo essas habilidades cognitivas, ou
também na hora que você está já demorou a detectar isso em você e já está sendo prejudicado o seu dia a dia, também para o tratamento. Então, seria para as duas coisas, tanto preventiva como para tratar mesmo já a ansiedade que está excessiva, ou seja, já está instalado o sintoma na pessoa. É por falar no tratamento preventivo, aqui no Brasil a gente tem uma das máximas, né? Que é o plano de saúde. Então, o plano de saúde a gente tem para não usar, mas se precisar, a gente tem. Mas eu acho que aqui a gente comete um erro em todas as áreas da saúde, até mesmo as psicológicas, que é a gente tem um hábito de tratar a doença. Sim. E a gente não trata a saúde. Então, tem uma frase que diz: quem não cuida da saúde, cuida da doença. Então, a gente só vai ao médico, só vai ao psicólogo quando não dá mais, né? E qual a importância de se atentar, né, e fazer um tratamento preventivo em relação à mente? Porque eu acredito que todos nós deveríamos consultar um psicólogo, até os que talvez não tenham diagnosticado nenhum problema. Como você disse, a ansiedade todos têm, só depende do nível, elevado ou não. Sim. Assim como as outras doenças, como depressão, TDAH. Então, às vezes o TDAH é só algum tipo de pessoa. Já a depressão, a ansiedade que ataca a todos, que é um nível de pensamento, é a maneira de receber, né, de lidar com o mundo e consigo mesmo, ele tem níveis. Sim. Né? Então, como eu já disse, eu acho que deveria sim todos ter um tratamento, mas como você acha que a gente deveria educar as pessoas para elas terem essa noção que não é só no caso de enfermidade extrema, só não é quando a batata já está queimando, né? Sim. Que tem que tratar. Bom, primeiro, né? Eu acho que começa pela mídia, como a gente está fazendo, divulgando mesmo, né? Isso para quebrar, né, esse preconceito de que quem busca psicologia porque tem um problema psiquiátrico, tem um problema psicológico. Não, ele é preventivo. E quando buscar? Quando você achar que é o momento de você estar conversando sobre você. Você quer descobrir algo de você, autoconhecimento. Seres humanos não conseguem desenvolver todas as habilidades, todo o seu potencial. Então, às vezes, em algumas habilidades, você tem um ótimo desenvolvimento, em outras não. Então, é muito importante uma outra pessoa estar junto com você para você desenvolver essas habilidades. Como você disse, os planos de saúde, realmente existe aí uma questão aí médica, de um encaminhamento para o plano liberar. Eu não sei hoje como está isso, parece que está quebrando isso, o tempo de sessões, né? Mas é igual investimento. Como você disse, se você não investe na saúde, você vai investir na doença. Então, reserva um valor para você mensal e pague um terapeuta particular que ele está lá disponível, né? Você não vai usar o seu plano, mas não espere a batata quente, né? Como diz você, porque o plano ele vai liberar quando você foi para o psiquiatra e o psiquiatra viu que você necessita desse tratamento. Então, ele vai te encaminhar. E aí, o plano vai aderir ao seu tratamento. Mas, se não, não espere isso. Procura para um autoconhecimento, para desenvolver habilidades e para que você seja feliz, porque sozinho, realmente, a gente não vive. Em se tratando de atendimentos, né, com a área da saúde da mente, a gente vê que tem muito tabu ainda, mas Sim. tem melhorado até mesmo com o advento da internet. A gente Sim. já tem mais acesso, a gente sabe que não é coisa de louco. Há tempos atrás achavam, né? Era motivo de chacota. Hoje em dia a gente já entende a importância, já está mais em nosso meio. Mas eu percebo, né, que nós terceirizamos todos os tipos de serviço. Meu chuveiro queimou, eu vou contratar um eletricista. Meu carro danificou, eu vou ao mecânico. E já nos casos psicológicos, muitas vezes a pessoa acha, não, eu vou resolver, eu vou dar conta, eu vou fazer. Sim. Por que não? A pessoa já não pensa, não, pera, ela sabe disso,
ela vai conseguir identificar melhor onde eu preciso melhorar e ela já tem as melhores ferramentas para eu agir da forma correta, para eu evoluir. E por que que você acha que as pessoas, quando se trata, né, principalmente de bens, é rapidinho essa terceirização, mas tem essa resistência para terceirizar cuidados da nossa mente? Porque, na verdade, é isso que eu falo, né? Na psicologia também existem muitos mitos, né? Os pacientes chegam dentro do consultório e acham que nós não temos uma varinha de condão, né? Que a gente vai bater lá assim e vai mudar tudo. Ou seja, ele acha que ele está pagando e eu vou mudar o comportamento dele. E, na verdade, ele faz parte do processo. Né? Então, ele vai trazer a sua demanda, eu com a minha escuta qualificada, eu vou verificar qual é essa demanda e vou repassar para ele, porque muitas das vezes ele fala, mas ele fala para fora, ele não entende nem o que ele está falando. E eu vou evidenciar isso para ele e vou mostrar ferramentas. Mas essa é a primeira etapa da terapia. A segunda, ele tem que colocar em prática. E mudar comportamento não é fácil. Então, o paciente, ele, na verdade, ele quer a coisa pronta. Então, ele tem resistência para ainda mais quando ele chega lá e descobre isso. Bom, ela me ensinou como que vai fazer, mas agora quem vai mudar e aderir o processo sou eu. Você vai ter que ficar olhando seu comportamento, repetindo ele, até ele também virar automático, mas de uma forma saudável, né? Então, isso requer esforço, né? E reforço para você mudar seu comportamento. E, às vezes, o paciente ele não quer. Quando ele descobre isso, ele fala, eu paguei e não estou tendo resultado. Bom, mas o resultado depende dele. Tem uma coisa que eu aprendi que se chama janela de Johari. Essa janela de Johari, depois que eu aprendi, mudou muita coisa na minha vida, que é o seguinte. Tem as coisas que você sabe de você e os outros também sabem, você permite que eles saibam. Tem as coisas que você sabe e os outros não sabem de você. Mas tem uma terceira coisa que é muito importante. São as coisas que você não sabe sobre você e os outros sabem. E depois que eu descobri que tem isso, eu acho que eu fiquei menos resistente à opinião alheia. Então, quando alguém me dá alguma opinião, eu paro, será? Eu reflito, eu matuto. E às vezes é importante, né? Se uma pessoa te deu essa opinião, você perguntar para as outras pessoas do seu meio se elas compartilham dessa opinião. Porque talvez você tenha um pensamento sobre você que você não é, você não tem esse perfil, você acha que não é, mas depois que você pergunta, ó, minha mãe falou isso, meu pai falou isso, meu irmão falou isso, minha namorada falou isso. Então, poxa, eu tenho que procurar uma ajuda. Então a gente tem que usar esse artifício, né, do benefício das pessoas ao nosso redor, né, identificar uma coisa que a gente não identifica, usar isso ao nosso favor. E eu acho que essa também é uma das principais, um dos principais motivos da pessoa procurar uma ajuda. Ela entender, né, que por mais que ela tenha certeza de algo, ela já vai ter a compreensão que talvez ela não consiga enxergar a outra parte. E a partir do momento que ela sabe disso, fica mais fácil de realmente procurar uma ajuda. Sim, eu concordo com você. Isso aí, né? Você deu um nome aí de janela o quê? De Johari, que era o Mas nome essa da última pessoa janela, que como que chama? São três, né? A primeira, a última que você perguntou, é as coisas que você não sabe de você, mas os outros sabem. Tá. Na psicologia, a gente fala que são conteúdos do inconsciente, né? E para TCC, terapia cognitiva comportamental, diz assim, né? É aquilo que está no piloto automático. São suas crenças limitantes, são aquilo que você entendeu, né? Resumiu tanto das pessoas, como do mundo, como da interação um com o outro. Então, você vai construindo aí conceitos e pensamentos. E aí, esses pensamentos, muitas das vezes, eles ficam no automático. Você vai repetindo, desde criança, vai repetindo aquilo, e você não para percebê-lo. Então, isso fica no seu inconsciente, vamos dizer assim. E aí, quando você fala, eu paro e reflito agora, quando o outro está falando, você está trazendo para o seu consciente. E aí, você está usando o quê? Tanto o seu emocional, quanto o seu racional. Você está equilibrando os dois. Então, a pessoa, geralmente, quando ela está nesse piloto automático, ela não faz isso. Ela age muito pelo emocional e desequilibra. Então, é por isso que, muitas das vezes, né,
A janela que ele explicou seria essa parada, essa reflexão. E aí, com o terapeuta, ele consegue te mostrar isso. Porque quando você chega lá e vai falando, ele vai, olha o que você me disse, olha o que você fez, olha como que é seu comportamento. Vai fazendo com que ele reflita sobre si. Ele comece a conhecer sobre si. Eu acredito, né, que uma das competências que todos deveriam ter, não só na área da psicologia, mas em qualquer área, é a comunicação. Sim. E eu vejo que a comunicação ela afeta tudo, né? É como você se comunica com o seu meio, como você se comunica com os outros e até como você se comunica com você mesmo. Igual você falou, é voltar Pra para ver. si. Então, e aí a gente já tem as crenças limitantes, já tem os hábitos, já tem a maneira de pensar. E a gente fica tão... A comunicação, quando a gente fica na crença limitante, quando a gente já tem um hábito, quando os pensamentos já vêm vindo desordenadamente na nossa cabeça, eu acho que falta comunicar-se com você mesmo. Então, é parar um pouco. Pera, o que eu estou sentindo? Por que eu estou tendo esse tipo de pensamento? Por que está acontecendo isso? E na psicologia, né, quando a gente vai como paciente, eu acho que é um momento que a gente para o nosso dia para começar a refletir, né, voltar para o eu e aí de uma forma até melhor, né, que tem alguém especializado para te conduzir na melhor maneira dessa comunicação com você mesmo. Porque quando a pessoa já tem algum tipo de problema desses, é porque ela já está falhando com a comunicação interna. Então talvez não, é o recomendado procurar uma ajuda de quem vai saber conduzir e ensinar ela a se comunicar melhor com ela mesma. Sim, a comunicação ela é muito importante, mas, como eu te disse, vai ter pessoas que vão ter habilidades melhores para se comunicar. Inclusive, vai ter esse momento mesmo de parada no seu dia a dia, vai se conectar com a natureza, e outros não. Então, assim, é de cada ser humano, né? O importante é que pare. É importante que tenha esse momento de se encontrar, de ver, de sentir as emoções. Que tem pessoas que ainda não sabem nem nomear quais são suas emoções. O que se passa no seu corpo, como você disse, ansiedade, né? Quem tem ansiedade tem alguns sintomas, né? Que acontece no corpo, que é o coração acelerado, suor, palpitação, sufocamento, e vai N coisa. Parece que vai morrer, sensação de morrer. Mas isso, para chegar nesse nível, né? Isso teve um processo. E muitas das vezes a pessoa fala não quer parar e olhar, né? E na verdade, ansiedade, depressão são sinais que o nosso corpo está dizendo: pare, tem alguma coisa errado. Você está fazendo alguma coisa errado. E é isso, né? Nosso tempo do nosso dia a dia, a gente fica querendo adquirir coisas, correr atrás de outras coisas que talvez não seja tão necessário e talvez ache insignificante parar para ter esse momento consigo mesmo. Enfim, mas aí quando não vai pelo amor, vai pela dor, né? Mas vai. Esse momento tem que existir, né? Esse momento de descanso, que é igual dormir. Todo mundo não dorme, todo mundo descansa. Precisa. E, inclusive, quando você tem uma questão da saúde mental, até insônia vem, né? Ou, inclusive, ou a insônia, ou dormir demais. Tá dentro dos quadros psiquiátricos aí da saúde mental. Enfim, né? Isso aí é de cada pessoa, cada um vai estar buscando, mas também pontuando que a comunicação também é uma das habilidades que muitas pessoas precisam desenvolver. E tem quadros, né, como o transtorno do espectro autista, que a pessoa tem essa dificuldade. É uma das dificuldades dela é a comunicação. Então, assim, cada um precisa buscar o apoio dentro daquilo que ele demanda, dentro daquilo que ele se queixa, para até ver, fazer essa avaliação, para ver até que ponto que pode haver intervenção, projeto terapêutico, e outros casos que é a prevenção, que eu te falei, né? Mas, enfim, que as pessoas busquem se encontrar. É isso. Você falou uma coisa muito importante que a gente tem que entender que a ansiedade e a depressão, elas são sintomas, né?
Porque muitas pessoas acham que ela é a causa, né? Então eu sou ansioso, por isso as outras coisas serão assim. E na verdade, a ansiedade, né, assim como qualquer outro problema do corpo, você está com dor de cabeça, é o seu corpo falando, não, tem alguma coisa errada. Você tem a ressaca. No outro dia você está morrendo de dor de cabeça. Você está precisando de água. O seu corpo está te falando, quero água, quero água, quero água. Então, qual a importância, né, da gente entender que quando se trata de um sintoma, a gente tem que atacar as consequências. Não as consequências, e sim as causas. Por quê? A pessoa ansiosa, né, muitas vezes, ela começa a se automedicar. A gente vê muito isso no caso de depressão, de ansiedade. Ela escutou alguém que tomou um remédio, que estava tentando estudar e viu que parou os pensamentos. E aí ela ataca diretamente as consequências da ansiedade, que é o pensamento acelerado, Que é o não sintoma. conseguir isso. Como que a gente vai conseguir ajudar as pessoas a atacar a causa da ansiedade? Qual é a causa da ansiedade? Porque a ansiedade ela é a consequência. Como psicóloga, o que você pode me dizer do que seria uma das causas? Inclusive, se eu já puder antecipar, eu gostaria de entender como que a comparação, ela afeta ou ela causa essa ansiedade e essa depressão. Porque isso é normal, a gente se compara o tempo inteiro, né? Então, se a gente está bem ou a gente está mal, a gente está bem em relação a algo ou mal em relação a algo. Então, eu acho que eu tenho um carro bacana. Mas é um carro bacana referente a quem? Né? Referente ao seu meio? Referente à sociedade? Um carro bacana só para você e pronto, acabou. Então, a gente está o tempo inteiro se comparando. Então, eu não gosto do meu corpo. Mas se você não gosta, é porque tem algum tipo de corpo que você gosta e você não tem, né? Então, eu acho que a ansiedade e a depressão, ela está muito relacionada a essa comparação. E eu ouso dizer que, na maioria dos casos, ela está relacionada a uma comparação até desigual, desumana. Porque a pessoa que se compara demais, se comparar é normal. Mas a pessoa que se compara demais, ela vai à academia e ela vai olhar a pessoa que tem o melhor corpo. Então ela está se comparando com a pessoa que tem o melhor corpo. Sim. Quando ela vai no serviço, ela vai se comparar com a pessoa que tem o melhor resultado. Quando ela vai numa balada, ela vai se comparar com a pessoa que pede o melhor combo, assim dizendo. Então a melhor condição financeira lá. Só que ela não vê as outras áreas dessa pessoa. Então, ao tempo todo, se ela não tem uma comparação humana, uma comparação sábia, ela vai se sentir inferiorizada e vai sempre isso, ansiedade. O outro já casou, o outro já comprou o carro, o outro já fez isso, o outro já fez isso, eu quero fazer. Ou entrar, né? Ela pega isso de forma, eu quero ter também, e tem o outro que vira o depressivo. Poxa, nossa, olha lá, eu nunca consegui ter um corpo desse. Nossa, não tem como eu ter um carro. Nossa, isso. Pois é, mas aí deixa eu te falar com você. O que que acontece? Isso aí é um pouco meio assim, né? Eu vou primeiro frisar o seguinte. Você não tem que se automedicar, por isso que você tem que ir no médico. Se você já vai lá, compra os médicos, porque os fulanos usou, ciclanos usou, você já tá fazendo errado, né? Então, você tem que procurar primeiro, né? Psiquiatra, se já tá no sintoma, ou seja, seu corpo já tá sentindo, né? Você vai procurar o psiquiatra, ele vai receitar para você a medicação. Então, nunca se automedicar. Só que, como você disse, o medicamento, ele vai tratar o sintoma. Porque tanto a depressão e a ansiedade, e também estendendo para o TDAH, eles são neurobiológicos. Existe um processo ali, neurológico, que vai afetar o corpo da pessoa, né? Que são nas nossas substâncias aí, dopamina, noradrenalina, serotonina, cortisol, aí vai um tanto de substâncias. Então, essas substâncias, elas estão alteradas. Então, nós vamos tratar com o médico, a medicação. Então, ela vai melhorar o meu sintoma. Porém, eu preciso tratar com um psicólogo, com uma, né, que faz psicoterapia, as causas. Quais seriam as causas, né? Como eu te disse, né, como nós
ver o mundo, a gente tem uma visão do mundo, das pessoas, ou seja, a minha interrelação com as pessoas faz com que eu desenvolva crenças. Essas crenças vão fazer que eu desenvolva formas de agir no mundo. E essas formas eu tendo a repeti-las na minha vida. E ao repeti-las, eu causo dano para mim. Então eu preciso parar essa forma, porque na época que eu desenvolvi isso, quando eu era criança, era uma forma que me fazia adaptar ao mundo. Hoje eu sou adulto e eu consigo hoje desenvolver outras formas. Então eu preciso disso. Aí a gente entra nas formas de terapia. Então, como eu trato na terapia cognitiva comportamental, eu vou te dar um exemplo para você entender o que seria a causa. Por exemplo, se eu fosse, eu sou sua amiga e eu encontro com você, sei lá, num bar. Casualmente, a gente tá lá e eu encontro você e você me encontra e de longe você me dá um tchauzinho assim para me cumprimentar. E aí eu abaixo a minha cabeça e não te respondo. E aí você, no caso, pensaria assim: nossa, essa pessoa é muito sem educação. Essa pessoa aí, nossa senhora, nem me cumprimentou, que mulher arrogante. Se você pensasse assim, quais são os sentimentos que ia ativar em você? O que você sentiria? Sentimentos ruins de não reciprocidade, de indiferença, tristeza. Tá. Agora, na mesma situação, nós dois encontramos-se no bar de longe, você me cumprimenta. E eu também abaixo a cabeça e não te respondo. E aí você fala assim: nossa, será que ela tá com algum problema? Se você pensasse assim. Porque assim, eu conheço tanto ela, toda vez que ela tá com problema, ela fica dispersa. Será o que tá acontecendo com ela? Qual que é o sentimento que você desenvolveria nesse momento, se você pensasse assim? De compaixão. De compaixão. Empatia. De empatia, ok. Compreensão. De compreensão. Tá. Agora, vão no mesmo raciocínio. Eu também estou no bar, você me encontra lá e você vai me cumprimentar. E eu também não te cumprimento. Mas eu uso óculos, eu tenho uma dificuldade de olhar de longe e você sabe disso. E aí você pensa assim: ah, não, depois eu cumprimento ela, depois eu vou lá e vou dar um oi para ela perto dela. Qual que é o sentimento que ia te causar nesse momento? Acho que nenhum. Eu só ia pensar: ela não me viu, depois eu volto. Tá. Você percebe que é a mesma situação? Sim. E foi a forma que você interpretou isso? É isso que são as causas, tá? E aí, eu, quanto psicoterapeuta, vou te mostrar para você que isso interfere a sua vida. Então, foi a forma que você começou a interagir, começou a ver o mundo, você vai começar a ver todas as outras coisas ao seu derredor. E, às vezes, essa forma que você percebe o mundo não tá legal. Tá desadaptativa. Então, é isso que o psicólogo vai trabalhar. A terapia cognitiva comportamental, ela vai dizer para você assim: olha, o que você pensa, né? Vai atuar no que você sente e vai atuar, porque se você tá com raiva, vai todo um movimento do seu corpo. Vai descer o cortisol, você vai ficar irritado. Agora, você tá com compaixão, o que os seus neurotransmissores vão fazer, né? Dopamina, coitada, acolher. Então, o que eu tô falando? Então, isso que eu estou dizendo por isso nós precisamos nos conhecer, que tem a ver com a causa, o quê? Como eu vejo o mundo, as pessoas, né? E aí, o que eu penso? Então, aí tá, vai desenvolver meus pensamentos. Aí a gente entra com outro tipo de terapia, que é a terapia do esquema, que a gente vai criando esquemas, ou seja, padrões para funcionamento. Então, a gente tem padrões de abandono, ou seja, eu sempre tenho uma crença que eu vou ficar sozinha, eu não entendo. E tá lá na infância, a origem tá lá. E aí, o que o terapeuta vai mostrar isso para ele? E depois, no segundo momento, vão mudar? Olha aqui, você tá fazendo o mesmo comportamento. Isso não existe mais. Tem outras pessoas que te amam. Provavelmente você foi abandonado, ou emocionalmente, ou fisicamente. O pai deixou, a mãe deixou, ou emocionalmente. Às vezes o pai está em casa, mas não é presente. E você vai aprender hoje a desenvolver essas habilidades. É mais ou menos assim. Deu para você entender? Com certeza. Eu vejo, né, que todos nós
focamos muito na ação, né? Então, como agir, porém a gente subestima a reação, né? Então lá teve uma ação que foi do outro e cada um, né, em cada situação, se você teve um tipo de pensamento, você reagiu de Isso forma aí. diferente. E eu acho que vai além, porque você ver como você vai agir, você decidir como você vai agir, é muito mais fácil do que como você vai reagir. Então você fala, hoje eu vou estudar 3 horas. Mas e você vai estudar 3 horas e o seu vizinho ligou o som alto. E aí você já vai reagir. E a gente vê que na reação, na maioria das pessoas, falta inteligência emocional. Que é o que o psicólogo vai ajudar a Que é trabalhar. essas habilidades, como você falou. Porque o que que acontece? Nessa situação que eu te mostrei, é muito fácil eu falar assim: ah, eu tô com raiva, foi porque a fulana não me cumprimentou, ok? Eu joguei pra fora, é o outro que é meu problema. Então eu nunca vou resolver ele. Tá. Mas quando eu olho pra mim, por que que eu pensei dessa forma? Né? Porque Uhum. tinha várias outras possibilidades de eu pensar aquele ato ou aquela situação. E aí eu volto pra mim, porque aí eu posso me mudar. E aí quando você me fala daí, olha, se um vizinho faz alguma coisa e você não, por exemplo, um barulho e você tem dificuldade de lidar com o barulho, bom, vamos trabalhar o autocontrole. Então, só o autocontrole talvez você não vai conseguir. Você precisa também de um medicamento, que geralmente aí, né, tem a Ritalina, tem outros aí, Um medicamento, um artifício, né? ou um artifício, mas você vai ter que aprender. Lidar com essas situações que são suas. O que eu quero dizer não é do outro. Porque muita gente vai no consultório e fala: ah, minha esposa, ela me. Não, ela é muito chata, eu não tô aguentando viver com ela. Bom, a esposa fica em casa. Por quê? É claro que eu vou ter essa escuta de acolher, mas ele não vai mudar a esposa, ele vai mudar ele. Então ele tem que voltar toda a terapia para ele. E o que que nós podemos fazer com você diante disso? Como você percebe a reação? O que eu quero dizer não é o outro, não é a situação. É como você vê essa situação e reage a essa situação. Eu aprendi uma coisa com a vida que tudo que a gente está passando, alguém já passou e já tem a receita de bolo pra gente, né? E eu vejo que as pessoas que têm certos tipos de... Ah, eu tenho depressão, eu tenho ansiedade, eu estou acima do peso. Eu acho que ao invés dela pegar esses tipos de informações com a pessoa que já resolveu e vai te auxiliar, falar, eu fiz assim, assim, comigo deu certo. Você pode testar com você, dá certo. Eu acho que as pessoas utilizam a rede social de forma errada. E aí vem a dieta de informações. E eu acredito, que a pessoa que é depressiva, ela tende a seguir páginas ou pessoas depressivas. E que, ao invés de auxiliar ela, né, numa melhora, só dá gatilho pra vir a depressão dela de novo. Então ela segue uma outra pessoa, uma famosa que é depressiva. Aí a pessoa posta lá chorando, ela posta que como que a ansiedade atacou. E isso vai fazer despertar a sua ansiedade. Vai fazer despertar a sua depressão. E em relação à reação, eu li um livro que chama Cinco Linguagens do Amor. E eu mudei uma coisa assim, abruptamente, que era uma reação que eu tinha no trânsito. Eu era muito estressado no trânsito. E lá fala as 5 linguagens do amor, né? Que é tempo de qualidade, atos de serviço. E tem outras 3 lá. Toque físico, tempo de qualidade e falta um. E eu aprendi, né, neste livro, que eu racionalizava o trânsito. Então, eu estava na esquerda, só tinha um carro na esquerda, o resto estava livre da esquerda, e as pistas da direita estavam ocupadas. Aí eu pensava, por que ele só não vai para a direita? Eu racionalizei o problema. A minha namorada, às vezes, vinha desabafar comigo certas coisas, vamos supor, do trabalho, e eu falava para ela, por que você não faz isso e isso? Aí ela não fazia, vamos supor que daqui uma semana, nossa, acredito que a fulana de tal fez aquilo de novo, mas você fez isso e isso, faz isso e isso. Aí não fez. Na outra semana, vinha falar, assim, não quero que fala mais, você não vai fazer o que eu tô falando, então não precisa de me dizer.
E aí, depois que eu li esse livro, ele me deu um banho de água fria que eu entendi. Ela não quer que eu dê a solução para ela. Ela quer que eu compartilhe o sentimento com ela. E no trânsito, eu comecei a fazer esse exemplo que você deu. Eu falei, poxa, às vezes esse cara é bom em tudo. A única dificuldade dele no universo é no trânsito. Às vezes ele não pensou, às vezes ele tá com alguma coisa no carro que ele não pode acelerar muito. Depois que eu comecei a reagir de forma diferente e colocar o sentimento, acabou o estresse. Então, e inclusive, eu antigamente eu queria meditar, quando eu tô muito estressado, eu gosto de correr, então saio, vou correr. E eu vi que eu tava atacando, depois que eu li um outro livro que chama Sinal Verde, eu vi que eu tava atacando as consequências do estresse. Então, eu tô ficando estressado, eu vou dissipar o estresse. Eu falei, não, pera, eu quero não estressar no trânsito. O que eu tô fazendo de errado? E lá fala, não é sinal de saúde estar em estado latente de estresse. Então tem uma pessoa que já conhece, lá, é o zangado, é o zangão, já sabe que ele é estressado. Ele é o estressadinho. Então, ele já enraizou isso. E toda vez que eu ia no trânsito, era esse estresse. E uma coisa mais incrível aconteceu pra gente entender o hábito. Eu comecei a melhorar isso. Comecei a não estressar no trânsito, mas eu percebi uma coisa. Quando eu ia pegar a moto ou o carro para sair neste horário, que era o horário de todo dia para ir ao trabalho, de repente eu estava estressado. Sem mesmo estar no trânsito. E às vezes sem mesmo acontecer nada no trânsito. Eu falei, poxa, o meu cérebro já identificou que eu estou no trânsito, já identificou o horário, e toda vez que eu estou no trânsito eu já era acostumado a ficar estressado, o meu corpo já produziu estresse, sem não ter nenhum motivador. Na verdade, é isso, né? Você já tá nesse piloto automático, que a gente fala o tempo todo. Então, quem tem que parar esse piloto automático é você, trazendo isso para sua consciência. Calma, peraí. E isso acontece com a ansiedade, com a depressão. E vamos deixando bem claro que depressão, ela é diferente de tristeza. Tristeza é porque dentro da depressão tem sim um momento de tristeza, mas é diferente. A tristeza, você está vivendo uma situação, perdeu alguém, ficou decepcionado, né? Então você está vivendo aquela situação, mas vai passar. A depressão, não. A depressão, você vai perdendo a conexão com algumas áreas da sua vida, alguma dimensão tipo ocupacional, pessoal, recreativa. Você vai desconectando dessas áreas e vai ser persistente, é crônico, né? Então, é diferente da tristeza. Tristeza também é outro sentimento que todo mundo vai sentir. Vai ter momentos, sim, que você vai ser decepcionado, né? E aí nós sempre, o quê? Aprender o quê? Desenvolver o quê? Habilidades para tolerar o quê? Frustração. Porque nem todo tempo a gente vai ser atendido. Agora, quando isso persiste, é crônico, então sim, a gente precisa de um tratamento. E mais também, né? Tem pessoas que falam assim, depressão não é doença. É sim, é uma doença neurobiológica que, né, a noradrenalina e a serotonina estão diminuindo a produção, e aí se perde na produção, então precisa do medicamento para aumentar isso, para aumentar o ânimo, e aí eu falo assim que é o colete salva-vida. Mas quando você tá no mar com colete salva-vida, você vai ter que nadar até chegar na margem. E esse nadar até a margem é a psicoterapia. Porque você vai ter que desenvolver habilidades para você lidar com isso. Então, além da questão neurobiológica, tem a questão emocional. E aí, às vezes, a pessoa fala, não, eu conheço pessoa que é assim. Quando ela tá dentro de casa, ela precisa do medicamento tarja preta. Ô, Mas Patrícia, quando? Só um instantinho. Desculpa te interromper, que casou muito bem. Tem uma pergunta que é de um de nossos seguidores e que é sobre depressão. Eu vou fazer ela, é até um pouco extensa, mas pra gente entender. Depressão existe? Conheço uma pessoa que tomava remédio tarja preta para depressão e não podia viver sem.
Mas quando essa pessoa viajava, ela dizia não precisar do medicamento e até conseguia ficar todos os dias da viagem sem tomar nenhum remédio. Após os dias de viagem e chegar em casa, ela voltava a tomar o remédio, pois não conseguia viver sem. Na minha opinião, na opinião dele, depressão é sinônimo de cabeça fraca. Pessoas que não conseguem controlar sua cabeça, seu pensamento, pessoas que não possuem autocontrole. Isso é verdade? Eu quero trazer à tona uma coisa aqui que talvez muitas pessoas não saibam. Uma época eu tinha sido expulso de casa e nessa expulsão de casa, né, não tem nada a ver com a minha depressão em si eu ter sido expulso de casa. Mas é um momento que você é você e você, né? Você vê que até muitos amigos afastam. E eu já trabalhava com o que eu trabalho hoje, que é iPhone. E numa das entregas que eu fui fazer, né, eu fui morar numa kitnet, eu não tinha condição financeira ainda, eu saí de casa, eu tinha R$ 2.000. E quando eu fui expulso de casa, 3 meses antes eu tinha sido assaltado, tinha perdido um tanto de iPhone, eu não tinha loja ainda, né? E quando eu já tava morando na kitnet, eu tinha acabado de pegar uma motinha, devia ter ela ter uns 3 meses, eu fazia assistência em domicílio, e levava os celulares, entregava nos lugares, né? No shopping, na casa de alguém, porque eu não tinha a loja. E fui assaltado novamente. E aí parece que é o azar, né? As 2 vezes que eu fui assaltado, eu tava com muito celular na mochila, porque já vai de uma entrega, já vai pro outro, já vai pro outro. E nesse dia eles levaram até minha moto. E aí eu voltei pra kitnet. Poxa, eu trabalho, eu corro atrás. Toda vez que eu começo tem uma coisa, dá errado e tudo. E eu tive a primeira noção do que é depressão. A primeira noção. Que é uma sensação total de impotência. Você fala assim, não importa o que eu fizer, vai continuar a mesma coisa. Você acredita nisso? Não importa o que eu faça, vai ser a mesma coisa. Eu falei, pra que eu vou ficar nisso? Só que aí o conhecimento me ajudou. E eu acho que é aí a importância do conhecimento. Eu falei com a minha namorada, poxa, eu acho que eu tô com sintomas de depressão. É sintoma de depressão, é a tristeza profunda, né? Eu acho que se a gente ficar nesse sintoma de depressão por longa data, aí sim se torna a doença da depressão. Que é a falta das substâncias, a gente parou de produzir as substâncias que deveria porque a gente não sente felicidade por longa data. E aí, eu falei com ela, eu vou levantar todos os dias, vou lavar as vasilhas e vou fazer o que tem que ser feito. Se eu tiver que vender um iPhone, eu vou vender. Se eu tiver que prestar uma assistência, eu vou fazer. Se eu tiver que malhar, eu vou malhar sem ânimo algum. Então, eu me obriguei a agir, mesmo com zero vontade de agir. E a minha depressão não, né? O meu sintoma de depressão, porque eu ainda não era depressivo, sumiu em uma semana. Mas o que me ajudou foi o conhecimento. Porque o nosso emocional quer ficar prostrado e isolado. E eu fiz o oposto do que o meu emocional mandou. Então, voltando para a depressão e respondendo a pergunta dele, né? Eu coloquei a minha experiência pessoal, a gente precisa de uma resposta profissional disso. Então, a doença, você acha que é só uma fraqueza da cabeça ou realmente a depressão pode ser uma doença? Não, a depressão é uma doença. Tanto é que ela está no CID-10, ela está no DSM-5, né? Ela está aí categorizada para os médicos trabalharem. Existem estudos, existe tudo. Então, cientificamente falando, é. Só que as pessoas é isso, né? Por ela talvez não ter passado por isso e visualizar, por exemplo, uma pessoa que viaja e não precisa tomar o remédio. Aí, ou seja, quando chega em casa, precisa. Então, ele acha que a pessoa está usando de artimanha, vamos dizer assim. Não. Como eu disse, depressão você pode estar com ele é neurobiológico, né? Então, lá nos neurotransmissores tem essa dificuldade de produzir, então não vão lá com a medicação tratar o sintoma, mas ela também é emocional. Tem habilidade sua que você não foi desenvolvida. E atrás dessas habilidades que precisa desenvolver, ele falou uma. Muito bem aí, autocontrole, ok. Mas essa pessoa não sabe, né? Ela tem um limiar baixo para a frustração. Ela não dá conta ainda de lidar, ou seja, tem a ver com a história de vida dela. Provavelmente ela foi protegida, ela não passou por essas coisas, então ela não desenvolveu.
tanto a falta dos pais, né, de cuidado, como o excesso vai trazer problema para essa criança. Mas também, como eu disse, né, os pais também não têm receita de bolo. Não existe receita de bolo. Cada pessoa é porque tem a ver com o temperamento da pessoa e também com o que o ambiente estimula, igual você disse. Veio ser uma saída de casa, você foi expulso, aí nós vamos depois, né, sem aprofundar, mas aí teve uma decepção lá com um roubo, depois outro. Ou seja, você não estava preparado para a demanda que a vida te impunha naquele momento. E aí você se sentiu o quê? Igual você falou, impotente. E isso na psicologia a gente chama de desamparo. São crenças de desamparo. E essa crença de desamparo, provavelmente você sentiu também quando era criança, né? Então, assim, é isso que a terapia vai tratar. Aonde que você desenvolveu essa crença de desamparo? Aonde que houve uma falha, né? Não existe assim pontuando, julgando, dando julgamentos, quem tá certo, quem tá errado. O que eu quero dizer é que os seres humanos todos estão aprendendo. Tanto seus pais, quanto você. E aí é nesse interagir com o mundo é que nós vamos desenvolvendo essas habilidades. E aí, a certo ponto, quando é criança, tá no compromisso dos pais. Mas em adulto, você é responsável para desenvolver isso. E aí você fez uma coisa muito legal. Você foi contra esse padrão que era de desânimo, de desamparo. Falou, opa, não, mesmo eu não querendo, eu vou. Que é muitas das vezes o terapeuta faz. Né? Olha aqui, vão escrever, vão aqui, vão lá, o que você está fazendo? Então, ele tem esse papel e vai mostrando aonde que foi a origem disso e que é capaz e que ele não está desamparado. Eu fui contra o instinto, né? Quando você tá na depressão ou com sintomas de depressão, você quer agir de X forma, mas o profissional vai te auxiliar a agir de Y forma. Eu acaba que por conhecimento acabei fazendo isso por conta própria. E é até interessante a entender como que a gente vai reagir sobre certas coisas, que eu acho que pode se assemelhar a um policial. Por que um policial, às vezes, reage muito melhor a um assalto ou uma situação de emergência? Não é porque ele nasceu sabendo isso, porque ele treina. Ó, se o ladrão fizer isso, eu faço isso. Se ele fizer aquilo, eu faço isso. Se ele fizer isso, eu faço isso. E o instinto dele, ele alterou o instinto dele. O seu instinto de pessoa, de cidadão comum, num assalto é A. O do policial é B. Ele vai conseguir ser racional naquela hora. Ele ele desenvolveu habilidades, mas é isso também, né? Na hora que vai também contratar um profissional, né, para essa área, muitas das pessoas falam, não, ele tem que ser agressivo. Não, ele tem que ter um pouco de agressividade, porque ele também não pode ser muito passivo, né? Então, tem umas habilidades aí que ele tem que estar desenvolvida. E cada profissão vai ter algumas habilidades que elas vão ser primordial, porque às vezes a pessoa, eu devo ter um problema. Não é por aí, né? Esse desenvolvimento, igual eu te falei, nós servimos para cada um, para cada momento, para cada coisa, a gente tem um perfil para isso. Mas se aquele perfil é interessante para mim, eu acho que é importante que eu faça isso, eu tenho que buscar desenvolvê-lo, né? E aí, finalizando a pergunta da pessoa, né? Ela algumas coisas, em parte dela tá certa, ela precisa de autocontrole. Realmente ela precisa de autocontrole, mas isso é uma doença. E por que não acontece? Por que ela toma tarja preta só quando ela viaja? Talvez, né, lá na viagem, o que ela tá fazendo? Ela tá fazendo uma coisa de lazer, é uma coisa boa, ela tá em um outro ambiente. E às vezes quando ela chega em casa, o gatilho que aciona a depressão dela ou o desamparo dela, naquele momento vem à tona. E aí, por isso que ela precisa de um psicoterapeuta para ela descobrir o que são esses gatilhos. O que faz com que ela se deprima. Para ela tratar, né? Então, assim, às vezes é uma coisa pessoal, na dimensão pessoal, na ocupacional. Mas lá, não é na área do lazer. Pelo contrário, quando ela está no lazer, ela até esquece aquilo, né? Então, é por isso que talvez ela não use a medicação. Né? Mas como ela não vai ficar no lazer 24 horas, né? Ela tem que descobrir isso de uma outra forma. No caso dele, né, eu acho que ele fez até... Ele fez uma pergunta assim, genuína. Eu diferencio dois tipos de pessoas. O leigo é o que não sabe. E também tem o negacionista, que é o que não quer saber.
Eu acho que ele teve uma dúvida, poxa, eu não consigo compreender, porque ele nunca passou. E eu também nunca tinha conseguido compreender. Falei, poxa, hoje eu acho que eu tenho uma noção. E eu acho muito bacana, mesmo a gente não conseguindo compreender, a gente se pôr à disposição para tentar compreender. E não ser o negacionista. E eu acredito fielmente que depois de assistir a nossa resposta, ele vai mudar de opinião. Com Né? certeza. Então, a pessoa que não é negacionista, que está aberta ao conhecimento, vai continuar evoluindo o resto da vida. Sim, é a proposta, né? Indo aqui na depressão, o que você indicaria, depois eu vou perguntar de ansiedade, que a gente já falou, de alguns exercícios que a pessoa já possa ir fazendo, né? Com certeza, o mais recomendável é que a pessoa realmente procure um profissional, mas a pessoa que está em casa não vai fazer hoje, né? Não consegue ir a um psicólogo hoje. O que você diria para ela que ela pode fazer? A pessoa é depressiva. Talvez praticar exercício, talvez gratidão, meditação. O que ajudaria uma pessoa que tem depressão hoje, pequenas atividades no dia que já possa auxiliá-la? Bom, nada, assim, né? É bem superficial isso, porque eu acho que a depressão, ser cuidada sozinha, se estiver num nível, é muito difícil, né? Tristeza, como eu disse, é normal. Então, se ela estiver numa situação, é normal, ela vai vivenciar aquela situação, vai vivenciar, talvez perder uma pessoa importante, vivenciar o luto. Então, isso é normal, isso vai passar, né? Com certeza. Mas, para aquela que é realmente uma depressiva crônica, né? Primeiro, é como você disse, né? Precisa de um psiquiatra, medicação, depois o psicólogo. Mas como, vamos supor que ela não tem condições para isso, mas ela vai ter que dar um jeitinho, nem que ela vai no SUS, né? Espera lá anos. Ela vai ter que se movimentar. Ela vai ter que ir lá no SUS fazer uma marcação, porque ela vai precisar de uma ajuda, de um apoio. Mas até chegar esse dia, né? Porque a gente sabe que demora muito. Então ela pode o quê? Tentar fazer aquilo que ela antes fazia, mesmo que ela vai diminuir na quantidade, mas que ela faça. Então, antes ela ia na academia 5 vezes, né? 5 vezes por semana. Nem que ela vai uma. Faça. Ah, não vou na academia. Vai fazer uma caminhada. Vai num ambiente bom, que você consiga ver a natureza, ter contato com a natureza, né? Então, ela buscar fontes que vai dar ela prazer. Porque o que é a tendência de um depressivo? Ele desconectar com fontes de prazer. Então, ela precisa estar com alguém, com amigos, mesmo que aquilo seja incômodo. Aquilo vai trazer um incômodo para ela. Mas ela vai tentar vencer isso, como você até disse, né? Eu comecei a fazer coisas que eu não queria fazer, mas eu insisti. É nesse sentido. Mas é bem no básico mesmo, porque ela vai precisar, porque não é uma coisa simples. É uma mistura aí, né? Do emocional e da questão, né, neurobiológica. E esse emocional a gente precisa trabalhar. Então, assim, meditação é bom, né? Mas às vezes a pessoa não quer meditar. Mas evitar, né? Ver filmes que traz Melancólicos, tristes. tristes, música, né? Escutar alguém, né? Igual você falou, na mídia, os depressivos, aí eu vou acompanhar. Não, você está mantendo isso. É o contrário, você tem que buscar pessoas que vão te trazer positividade, que vão te trazer, não tirar você dessa negatividade. E aí, que é muito importante, é você focar, porque quem está deprimido, ela tende a focar para o negativo. Então, vamos supor, no dia aconteceu 10 coisas positivas com ela. E aconteceu 2 negativas. As 2 que aconteceu, acabou com o dia dela. Então, ela foque nas coisas positivas. Comece a agradecer o que eu tenho, o que eu recebi. Não foque no que você não tenha. E aí, por quê? Que isso vai mudar o seu humor. Você vai deixar de pensar coisas negativas. Isso é o básico mesmo. Uhum. Tem uma outra pergunta. Como ajudar alguém que pensa em suicídio? Eu vou até contribuir com essa pergunta, que eu acho que antes mesmo de ajudar, né, alguém que pensa em suicídio, então, consequentemente, uma pessoa depressiva, como identificar? Porque a gente vê até em reportagens
vamos supor, um adolescente suicidou e o pai falava, eu não sabia que ele era depressivo. Eu não consegui identificar isso. E a gente tem pessoas ao nosso redor, íntimos, que às vezes têm depressão, às vezes pensam em suicídio e a gente não sabe. Olha, primeiro, não são todos depressivos que pensam em suicídio, né? Alguns têm uma ideação suicida, né? Alguns, mas não são todos. Não são todos. E aí, o que que acontece? É essa identificação. Por exemplo, às vezes um adolescente ou uma pessoa que você conhece, você vê que ela é ativa, que ela é uma pessoa assim, e de repente ela começa a mudar o comportamento, começa a ficar mais dentro do quarto, dorme mais, ou diminui as suas atividades. Ah, não vou não, né? E aí sim, você quanto amigo, você vai tentar mesmo aproximar dessa pessoa, ver o que está acontecendo. E aí é o momento de sugerir uma psicoterapia. Provavelmente, às vezes, ela não quer ir. Talvez ir lá, ajudar, marcar, orientar. Não, eu vou com você, eu te acompanho. Quebrar tabu, né? Isso aí não é uma questão, é porque ninguém vai, né? Você não é porque você tá doido, isso aí é uma questão preventiva. Enfim, né? Auxiliar dessa forma. E aí, é muito importante esse grupo de apoio. Esse grupo de apoio que eu falo são pessoas ao redor. Pai, é um fala, olha, fica de olho em fulana, vê como que ela está. Então, esse grupo de apoio, não é ficar em cima, né, e não dar mas ficar de olho, conversar, tentar interagir com essa pessoa para que ela consiga falar um pouquinho dela, né? Porque para chegar no suicídio, tem etapas aí. A pessoa provavelmente ela vai fazer isso antes, ela vai imaginar algumas coisas, por exemplo, eu vou morrer, né? Como? Ela vai fazer alguns procedimentos, né? Que não, ela não vai ao ato, ela não vai lá fazer, mas ela vai imaginar. E às vezes ela vai comentar, às vezes numa conversa, não, hoje eu imaginei, né, que seria melhor o fim da minha vida, ou alguma coisa assim. Então, é esse momento que o parceiro, né, ou que eu falo, né, esse grupo de apoio possa estar auxiliando. Para chegar nesse nível, que eu quero dizer, existe um processo. A pessoa não chega de repente e tira sua vida, não. Só que parece que as pessoas que estão ao redor daquela pessoa não quer lidar com aquilo, não quer ver aquilo, não quer tratar. Isso aí é bobagem. Isso tem nada a ver, daí isso passa. E que aí leva para aquela coisa. É o Depressão negacionista. não existe. E aí deixa a pessoa no vácuo. E aí realmente, como eu disse, o depressivo, ele tem uma sensação de desamparo. Aí realmente ele vai se sentir desamparado, que ninguém está percebendo a sua dor, né? E aí ele realmente vai pensar eu não sou importante para ninguém. Uhum. Ninguém nem me percebe. Então, é nesse sentido, assim, que eu acho que o depressivo é ter esse olhar, né? Esse acolhimento para ele. E ajudá-lo a continuar a sua caminhada para um profissional adequado. Ainda, né, no suicídio, a gente está no Setembro Amarelo, é o mês, né, que a gente... É o mês do Fala sobre fala isso, né? sobre o suicídio. Aí tem muita corrente espírita que eu acho que poderia auxiliar muito ao suicida, mas aí já é um outro tema. Concordo Foge com até você. da psicologia. Que é uma coisa, né, mais científica. A gente ainda vai fazer um episódio sobre o suicídio na visão espírita, que aí a gente vai poder colocar em pauta. Tem duas perguntas dos nossos seguidores. Tá? Uma, o que fazer em uma crise de ansiedade? Eu, particularmente, não sei o que é isso. Eu sou até pouco ansioso, praticamente em nada. Acredito que seja pelo meu déficit de atenção. Para quem não sabe, né, eu tenho déficit de atenção, sem hiperatividade, mas alguns têm hiperatividade também. Como a gente ainda vai falar do déficit de atenção, vamos deixar lá para frente. E como melhorar a ansiedade sem medicamentos? Tá, Essas olha. duas perguntas. Melhorar a ansiedade sem medicamento, provavelmente a ansiedade dela não é do nível que ela acha que é excessivo. Porque se for excessivo, ela vai precisar de medicamento. Então, uma das tarefas, inclusive na psicoterapia se faz, né, que a gente fala que é a concentração focada, que é você, né, fazer uma meditação.
que é você focar em alguma coisa e ali descansar ali. Tem outra coisa que a gente fala, né, quando a pessoa está tendo crise, e muitas das pessoas, isso aí não vale nada não, isso não adianta não, que é a respiração, que a gente fala diafragmática, que é respirar profundamente, segurar e soltar pela boca. A pessoa fala, não, tem nada a ver. Tem a ver. Por que tem a ver? Porque quando você está ansioso, algumas alterações vai ter no seu corpo. Seu coração vai estar acelerado. Você, às vezes, vai sentir, né, as mãos suando, ou vai ter tremores ou calafrio, que é o sintoma que você está diante de um perigo. Então, para você entender um pouquinho, eu vou tentar diferenciar. Não, diferenciar medo e ansiedade. O medo, eu estou diante do perigo. Então, se eu tenho medo de cobra e tá ali a cobra, eu vou sentir aquele medo e aí eu vou ter toda essa sensação. Meu coração vai acelerar e aí eu vou ter que rapidamente fazer uma escolha. Ou eu vou correr dessa cobra, ou eu vou paralisar, porque talvez ela tá muito próxima de mim, eu tô com medo dela encostar em mim, eu vou paralisar, ou eu vou lutar contra a cobra, eu vou matar ela. Então, a ansiedade é exatamente esse movimento quando eu tô diante de um perigo. Só que na ansiedade não existe o perigo, naquele momento. Eu já vivenciei um perigo, e aí eu começo a colocar aquilo na minha cabeça. Por exemplo, eu vi uma cobra, eu tive... Ele volta à tona. Por exemplo, eu vi a cobra, eu tô com medo, eu tava diante do perigo. Ansiedade é assim. Eu entro aqui, por exemplo, nessa sala e falo assim, nossa, se aqui tiver uma cobra. Aí você vai falar pra mim, não, aqui não tem uma cobra. Mas aí eu começo a imaginar, não, mas atrás daquele lugar ali pode ter uma cobra. Então eu vou vivenciando aquilo, e o se. E eu vou alimentando isso. E aí eu vou fazer o quê? O meu corpo, porque o meu cérebro, ele não sabe se aquilo é real, se tá ali, a cobra, ou se é imaginário. Ele vai simplesmente reagir àquilo. Ou seja, todo o sintoma que eu tenho diante de uma cobra vai ser acionado em mim. Por quê? Eu vou ter que tomar uma decisão. Eu vou ter que fugir, eu vou ter que paralisar, ou vou ter que lutar. Então, esses sintomas são da ansiedade. Então, quando eu faço a respiração fragmática, o que eu estou fazendo? Eu estou mandando mais oxigênio para o meu organismo, para que ele volte ao normal. Porque esse sintoma que eu tenho, ele é segundos. E isso é para nos salvar do perigo. Porque eu tenho que tomar uma reação. E eu tenho que avaliar aquilo ali muito rápido. Então, ele aciona todo o cortisol, adrenalina, para me reagir, para me tomar uma decisão. Tá? Então, nós não temos controle sobre isso. Quando você está numa academia, você vai malhar, seu coração não acelera, isso é do nosso corpo. Então, isso vai passar. Só que aí eu acionei sem estar diante do perigo. Por quê? Aquilo virou um hábito. Então, eu vou acalmar. Só que agora eu vou acalmar meu organismo conscientemente. Porque vai passar. Então, eu vou respirar, vai vir mais oxigênio para o meu organismo, vai mandar, e aí eu vou acalmar mais rápido. Geralmente também, quando eu tô ansiosa, vem essas sensações, eu foco nessas sensações. Eu quero parar aquela sensação mais rápido possível. Eu não consigo parar. Por quê? Ela é uma sensação do meu organismo para me defender. Ela vai passar. E aí, o que eu faço? Quando eu foco naquilo e eu não dou conta, eu vou ficando com mais medo, mais tensa. Então, eu falo, não, tá acelerando, não, agora eu vou morrer, agora eu vou dar um AVC, agora eu vou dar um infarto. E aí, vai aumentando aquela sensação de ansiedade. Então, o que você tem que fazer? Desfocar. Foque para fora. Começa a olhar o ambiente, começa a olhar, olha o que tem diferente aqui. Pega a textura, não, isso aqui é, né? Isso aqui é grosso, isso aqui é fino. Eu posso sentir cheiro, né? Não vou sentir cheiro que tá aqui de café, de perfume. Eu ponho para fora, eu foco para fora, não para dentro de mim, porque vai passar. E volta pro presente, né? E vai passar. Tá? Então, é isso. Deu para entender assim? Eu consegui entender perfeitamente o que fazer numa crise de ansiedade. E sobre orar a ansiedade sem medicamentos, você falou de meditar. E também, eu acho que é importante dizer que em alguns casos, né, o profissional já vai indicar o remédio, mas ele é uma medida hoje para ao decorrer do tratamento e diminuindo a medicação,
a pessoa já sair daquele quadro e depois ter a alta. Ou continuar o atendimento sem a necessidade do uso da medicação. Porque ela quer saber como melhorar sem o uso de medicamentos. Às vezes, como você disse, se for um quadro, né, mais grave, já vai ter que começar o uso imediato. Porque na verdade, quando ela fala assim, ansiedade sem uso de medicação, eu acredito que ela não sente, realmente é a ansiedade que eu falo que é nesse quadro de atrapalhar ela no movimento da vida dela. Que é esse você precisa, sim, de um atendimento, né, multidisciplinar. Seria com a psicólogo, seria com o psiquiatra, com a medicação. No caso dela, eu acho que é uma ansiedade, que é uma ansiedade de todo mundo. Que igual, por exemplo, se amanhã eu vou fazer uma prova, eu vou ficar ansioso. Por quê? E se eu não passar na prova? Talvez a prova é muito importante para mim. Aí vem o CIS, né? Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estudar, eu tenho que melhorar para me ser boa na prova. Mas se não vem ansiedade, sabe o que eu vou fazer? Eu vou passear, eu vou fazer outras coisas e eu não vou estudar. Então, a ansiedade faz parte, é um meio de proteção da gente. Sistema de autodefesa. De defesa. Então, eu preciso estudar. Só que aí, bom, existe o quê? O que é possível e probabilidade. Então, que mesmo eu estudando, eu começo, mas e se amanhã, professor, dá questão que eu não tive? É eu que alimento a minha ansiedade, entendeu? E se? Então, você tem que pensar o que é possível, e aí você vai trabalhar com o seu racional. O que é possível, o que é probabilidade? Bom, é possível que eu tire 0 amanhã na prova? É possível, tá? Mas qual que é a probabilidade de eu tirar 0 na prova? Eu estudei. Eu peguei todas as matérias que ele indicou, né? Então, a probabilidade é que eu tire uma nota muito boa. Então, aí eu vou usar o meu racional. Não o que é possível. É possível, sim, eu tirar 0. Mas, usando o meu racional, a probabilidade de eu tirar 10 é muito maior. E pensa bem, a gente volta pro início que era comunicação. É comunicar com você mesmo. Isso. Então, aí é no caso de pensamento, já não é com meio. Ela falou assim, não é o se mais, é a probabilidade. Isso. E ela já pega esse pensamento com outra reação. Eu acredito que, por conta do meu déficit de atenção, eu acho que eu sou a pessoa menos ansiosa que eu conheço. E até em situações que eu acho que eu seria ansioso, eu não sou. E eu já tive até problemas na escola por conta disso, porque eu tenho uma prova importantíssima amanhã, às vezes eu realmente tinha que tirar nota boa, e eu não estava preocupado. Então eu não tinha esse alerta. Pem. E isso me atrapalhou. E eu vi as pessoas, nossa, mas eu tenho que estudar. Às vezes a pessoa nem precisava de nota. E aí já é um ansioso. E o ansioso, ele tá muito no futuro. Ele fica o tempo inteiro colocando essa hipótese. Nossa, mas e se eu errar aquela questão? Não, mas e se eu fizer isso? E se o professor der outra prova? Ele vai vivenciando aquela coisa que não chegou ainda, de diversas formas, e ele vai criando um tanto de possibilidades, e isso que vai fazendo ele ficar ansioso. Eu comecei a meditar há um tempo, né? Hoje eu medito umas 2, 3 vezes por semana. Tem alguns tabus sobre a meditação, né? Quando a gente fala meditação, a pessoa acha que é subir no monte, ficar igual os monges lá, né? 15 horas meditando. E não é isso. Às vezes é 5 minutos no dia, às vezes é 10 minutinhos no dia, ou até menos. Porque quando a gente vai falar isso com o ansioso, né? Eu já falei, tenta ler um livro sobre ansiedade, tenta meditar. Como eu vou meditar? Eu sou ansioso. Mas, poxa, você medita 1 minuto hoje. Amanhã 2, depois assim sucessivamente. Né? Porque você está treinando, você está fortalecendo a sua mente. E eu acho que a melhor forma a meditação tem várias vertentes, né? Não é só um tipo. Você falou essa da respiração e focar no presente, é um dos tipos. Eu aprendi que ela é você começar a compreender os pensamentos. Porque a nossa cabeça o tempo inteiro, o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que fazer daqui a pouco, e eu tenho que fazer isso, eu estou esquecendo de pagar a conta, tal. Eu desenvolvi alguns métodos e eu descobri muita metodologia por conta do meu déficit de atenção. Então, eu fiz muitos artifícios pro déficit de atenção e acabou se espalhando para outras áreas. Então, uma das coisas hoje eu tenho que pagar tal boleto. Amanhã eu tenho que levar tal coisa pro meu trabalho. Eu tenho uma agenda. Eu terceirizei a minha memória. Eu tenho que levar uma coisa pro meu trabalho amanhã? Vamos supor que eu tenho que levar um microfone
Pro meu trabalho amanhã, eu escrevo, levar microfone. Ou então, uso. Isso aqui é a nosso favor. E aí, Siri, me lembre amanhã, a tal hora, levar microfone. Certo, o lembrete está configurado para amanhã. E ela faz automaticamente. E aí, eu paro de pensar nisso. A minha mente esquece. Por que ela esquece? Porque eu não quero deixar ela no plano primário, porque a gente quer o tempo inteiro relembrar. Nossa, eu tenho que pagar o boleto. Nossa, eu tenho que pagar o boleto. Aí tá fazendo coisa. Nossa, eu tenho que pagar o boleto. Ele vai mandando pro foco da sua mente, porque você não quer esquecer. E aí você fala, não, deixa eu lembrar disso. Não, tem que lembrar disso. Não, e o boleto? Não, e o boleto? Você escreveu, amigo, sua mente está em paz em relação ao boleto. Então, há pequenas tarefas do dia a dia que a gente explode isso, esses acumula, pensamentos, né? e vai acumulando, e acaba que a pessoa esquece. Outra coisa, né, que quem tem de atenção tem costume de esquecer as coisas, eu coloco tudo no mesmo lugar. Então eu vou sair de casa, o meu celular, o meu relógio, a chave do carro, a minha bolsa, XYZ coisas. Tá no mesmo lugar. Se eu deixei a chave do carro em outro lugar, eu vou descer com tudo, vou pegar o elevador, vou chegar no estacionamento e falar, nossa, a chave do carro. Tem que estar junto. Senão eu esqueço. Isso virou regra na minha vida. E aí na meditação, eu percebi, né, que a gente para, respira. Aí você escuta o passarinho lá no fundo cantando, um carro passando. Você está realmente no presente. E aí vem os pensamentos. E quando o pensamento vem, ele simplesmente já está na sua cabeça. Assim, pera, não, eu tenho que concentrar aqui de novo. Você força esse pensamento a se desligar e você voltar a focar em alguma coisa. Então a gente começa a treinar. E eu acho que quando a gente começa a ter uma experiência nisso, de sempre meditar, você consegue racionalizar mais. E eu já não tenho ansiedade. Eu acho que o meu já vai um pouco pro caminho oposto. Ontem, meu pai acidentou de moto, foi coisa leve, graças a Deus, e minha irmã. E uma hora, e eu tinha que buscar a moto lá para ajudar ele. Mais tarde eu fui lá na hora do acidente, tudo. Depois eles foram ao hospital. Só que eu fiquei a cargo de buscar a moto até tal horário do Sim. dia. E eu tava fazendo meu trabalho e tudo. E o meu sócio, que ele já é um ansioso, ele não gosta de anotar nada. Ele falou, não, eu lembro, eu tenho boa memória. Não confio na sua memória. Ele falou assim, ô Didi, você tá lembrando de pegar a moto do seu pai? Nossa, velho, eu tinha até esquecido que ele acidentou. Não, eu vou pegar. Só que a moto eu já ia pegar, porque eu já tinha definido o horário. Mas a minha mente não fica o tempo inteiro preocupada. E a minha preocupação ela é até um pouco diferenciada. A minha preocupação é naquilo que eu posso fazer. Então, eu não podia ir lá no hospital fazer algo por ele. No acidente eu sabia que eu podia fazer algo. Eu fui lá. Depois falaram, agora não tá a cargo de mim mais. Já tá ok, já tá sendo medicado, tá tudo ok. A minha missão agora é pegar a moto até tal horário. Eu coloquei o lembrete. Me lembre de buscar a moto tal horário. Me lembra. Eu não fiquei matutando o acidente. Não fiquei matutando. E talvez, o meu sócio falou, se você quiser pode ir pra casa. Eu vou ir pra casa para quê? Então, mas é porque eu também racionalizo muito. Mas eu vi que então a meditação, né, que é isso da gente conseguir concentrar no A e esquecer o B, e às vezes nem ter a necessidade de você estar pensando em B. Então, muitas das preocupações que a gente tem diárias, que é inclusive onde vai chegar a dieta de informações de novo, a gente está o tempo inteiro vendo jornal sensacionalista, vendo, você viu que o Vladimir Putin, você vai conseguir mudar alguma coisa sobre a guerra da Rússia? Eu não estou te falando de você ficar alienado e não saber nada, né? Ficar marginalizado sobre o assunto. Estou te falando que não adianta você saber de todos os crimes que aconteceram em Belo Horizonte hoje. Não adianta você ficar a par de tudo de ruim que está acontecendo no planeta hoje. Não adianta você ficar a par de quantas pessoas morreram de Covid hoje. Você já sabe o que você tem que fazer. Não. Por isso, inclusive, tem muita ansiedade depois do Covid, né? Porque é uma das coisas. Por exemplo, né? Vou dar um exemplo. Se você fica vendo filme não, reportagem de que tá tendo muito assalto, aí você fala, bom,
Se você for uma pessoa preocupada, você vai sair, né? Aí você vai sair desse trabalho, nossa, tá tendo muito assalto aqui. Não, aí você já começa. E se chegar uma pessoa aqui e me assaltar? Se chegar uma pessoa aqui e pegar meu Pix, porque agora tem um negócio do Pix, né? E eu ser sequestrado. E aí, esse se vai, como eu disse, Mente. sua mente, seu cérebro, ele não sabe dizer se isso é real ou não. Você vai acionar todo um sistema, né, de proteção. E aí você vai ficar ansioso, sim, né? Então, assim, e aí, por exemplo, a Covid foi uma coisa que ninguém sabia como que ia dar. E outra, morreu pessoas conhecidas, enfim, né? E nós estamos lidando com a Covid ainda, né? Então a pessoa vai ficar ansiosa, porque ela vai lá, quantos que morreu, não sei quantos. E aí, nossa, ninguém descobriu o que que é. Então, assim, gente, ansiedade, a gente também tem que ajudar, né? A gente também tem que fazer algo, se aquilo não tá te trazendo algo positivo, né? Vão reorganizar, vamos melhorar isso, né? Não, como você disse, não vão ficar fora do mundo, porque também é ruim, mas não precisa também ficar focado naquilo. Seu foco pode ser mudado. Quando eu parei de assistir. A TV aberta eu praticamente não assisto. É muito raro. Tá mais fácil eu assistir quando eu tô cortando cabelo e lá tá passando algo. Jornais sensacionalistas, que é aquele que é só desgraça, é só crime, geralmente crime hediondo, é só maldade. Eu tirei da minha vida mesmo. E como eu disse, eu não tô alienado. Eu sei que o Brasil é perigoso. Só que hoje a minha qualidade de vida é muito maior porque do último ano eu não vi ninguém sendo assaltado na minha frente, eu não vi ninguém sendo morto na minha frente, eu não vi ninguém sendo esfaqueado na minha frente, mas no jornal eu via todo dia. Então eu tinha um sinal de alerta muito maior, que não, qualquer hora pode acontecer um crime, qualquer hora, é o crime, é o crime. E eu falei, não, poxa, meu dia a dia não é isso. Porque, da mesma forma que aconteceu isso tudo de ruim no Brasil hoje, que ele pegou pra você, compilou e colocou lá, aconteceu um tanto de coisa boa. Tem gente que achou um documento e devolveu. Tem uma pessoa que prestou caridade. Então, é voltar-se para informações que vão ser construtivas para você. Né? Sim, E mas aí não. a gente pega excesso de informação que inúteis e que fica num plano que a gente não pode interferir e fica matutando isso. Matutando. Amazônia, eu não consigo salvar a Amazônia. A Amazônia tá desmatando, daqui a pouco não vai ter ar. Poxa, eu posso fazer para melhorar isso? Um voto mais consciente. Isso, assim, não. É isso que eu tô falando. O que eu queria dizer é isso, né? Você também não deixar de assistir, igual você falou aí dos crimes, dos assaltos, e ficar lá dando mole Sopa. lá no, e às vezes tá em algum lugar que você sabe que você pode ser assaltado. Uhum. Ah, então é claro que você vai ter métodos aí também de se defender, no sentido de não estar muito exposto a certas coisas, né? Mas agora, falando um pouquinho do TDAH, que você me falou muito dele, e acaba que a gente vão entrar nele, né? Que eu acredito que o nosso tempo está encerrando. É, o TDAH, como você falou, que algumas coisas você tinha dificuldade de execução, é porque no TDAH também é uma questão neurobiológica. E aí as pessoas assim, e falam assim, então, eu já vi pessoas falar assim, como eu vou saber que eu tenho TDAH? É isso, você não tem atenção, né? E aí, quando a pessoa é déficit de atenção, porque o nome é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Aí a pessoa fala, eu não tenho atenção, eu tenho déficit. Não. É uma desregulação da atenção. Nós temos 4 tipos de atenção: atenção dividida, atenção alternada, atenção sustentada, atenção concentrada. E essas atenções estão desreguladas. Ora, eu foco muito em algo, que é algo do meu interesse. Eu foco ali por horas, quando eu foco em algo, eu seleciono alguma coisa para me focar, isso é atenção concentrada. Quando eu sustento o meu foco ali naquela coisa por uma hora maior de tempo, às vezes é uma coisa que nem eu gosto de fazer, é atenção sustentada. Então, por exemplo, quando o meu professor tá lá explicando a matéria, né? Por exemplo, eu foco nele, é atenção concentrada. Quando, por exemplo, o meu telefone vai uma mensagem, e aí eu olho para o meu telefone para olhar a mensagem, eu estou alternando minha atenção.
né? E tem a atenção dividida. Por exemplo, no trânsito. No trânsito eu tenho que dirigir e tenho que olhar, por exemplo, o semáforo. Eu não posso deixar de olhar a minha direção. Então, é a atenção dividida. Então, essas atenções estão alteradas. Às vezes, em algum ambiente, por exemplo, lá na sala de aula, eu estou vendo lá os meus colegas conversando. Mas eu não tenho que prestar atenção no meu colega. Eu tenho que prestar atenção no meu professor. Então, eu tenho que inibir uma resposta minha de olhar para o meu colega. E aí, essa inibição de resposta, esse planejamento, essa flexibilidade, metas que eu tenho que alcançar são as funções executivas. É um guarda-chuva que tem essas funções. Que seria igual você falou assim: olha, eu tenho que executar alguma coisa, eu não dou conta. Então, eu esqueço, eu ponho tudo lá. E aí, isso é um conjunto, esse é um processo. Porque, assim, se eu não tenho atenção, eu provavelmente, ou eu tô com a minha atenção desregulada, então, por exemplo, sala de aula. Meu professor não tá explicando, eu não prestei atenção nele. O que vai acontecer? Eu não vou enviar informação para o meu cérebro, ou seja, na memória de curto prazo, para me gravar aquilo que ele me ensinou. Para mim conseguir memorizar aquilo, ir para a memória de longo prazo, eu tenho que repetir aquilo. Aí ela vai para a memória de longo prazo. Mas se ela não conseguiu nem chegar na memória de curto prazo, a minha gavetinha da memória vai ficar vazia. Quando eu for acessar, não tem. Mas por que não tem? Porque eu não foquei. Lógico, e aí eu não foquei por quê? Porque também eu não tinha funções executivas. Eu não consegui inibir resposta. Então, é uma coisa incrustada na outra. Então, essas coisas precisam ser trabalhadas. Então, entra-se com a medicação para tentar regularizar, né, a atenção. Por isso que geralmente aceita a Ritalina, mas tem outras medicações aí no mercado. Vai para ajudar, mas você precisa desenvolver habilidades. Por exemplo, das funções executivas você usou. Você usa seu celular, você fez algumas estratégias, colocar tudo próximo, porque você tem dificuldade de memorizar. Então, você vai usando estratégias. Mas só que a criança, quando isso é diagnosticado quando criança, ela não sabe fazer isso. Então, ela precisa do quê? Primeiro, né, uma equipe multidisciplinar. Na hora que você vai fazer uma avaliação, porque aí tem pessoas, qual que é o profissional que eu procuro primeiro para ver se meu filho tem TDAH? Bom, eu diria um neuropsicólogo. Porque o neuropsicólogo, ele vai fazer uma avaliação da cognição desse seu filho e vai dizer, olha, ele tem TDAH. Aí você vai fazer o segundo passo, vai pegar aquela avaliação, aquele laudo, aquele relatório e vai para o psiquiatra, para ele ver se precisa de uma medicação. Esse neuropsicólogo vai fazer um projeto terapêutico. Olha, aqui tem a área da sensibilidade, por exemplo, precisa ser trabalhada. Então, ele precisa de um terapeuta ocupacional. O terapeuta vai ajudar ele a ter essa funcionalidade, igual você falou, se organizar, ter metas, tá? Então, ele precisa de um terapeuta ocupacional. Ele precisa, por exemplo, de um psicopedagogo ou de um pedagogo. Por quê? Porque ele estava, antes dele ir para esse tratamento, ele perdeu conteúdos na escola, ele perdeu informações. Ele precisa de quê? Resgatar isso. E agora ele está medicamentado. Então, ele precisa desse profissional. Precisa também de um psicólogo. Por quê? Porque ele acreditava que ele era burro. Porque quando ele não conseguia fazer, às vezes os pais ou colega aí, ó, você é burro, você não sabe fazer não. E ele acredita que isso é uma questão dele. Então, ele precisa de trabalhar essas questões existenciais dele. Então, é uma equipe multidisciplinar. E as pessoas acham que é só ir lá e tomar o remédio e resolver o problema. E não é. É uma construção. E aí, outra coisa, esse diagnóstico, ele é feito depois dos 7 anos. É lógico, se a criança é muito hiperativa, muito impulsiva, porque existe 3 tipos. O tipo desatento, né, que a gente fala, que geralmente dá nas meninas, que é aquela que tá ali, viajando na maionese, o professor tá falando, tá dando a matéria, ela tá olhando, mas não tá sabendo de nada. Essa é difícil o diagnóstico. Por quê? Ela vai passar despercebido. Só vai perceber alguma coisa quando as notas dela começar a ser ruim. Tirar nota mal na sala. E aí os pais ou alguém vai falar,
É burra, preguiçosa, porque ficar no videogame ela consegue. Ficar fazer isso aqui ela consegue. Mas na verdade é isso. O que ela tem motivação, ela vai conseguir. O que ela não tem, ela vai excluir. Então, o tipo desatento é esse. O tipo impulsivo é aquele menino ou aquela pessoa que não espera nem a resposta terminar e ele já está respondendo o exercício. Ele tende a errar as atividades porque ele não dá conta. Professor vai lá, vai perguntar, ele já levanta a mão e já responde. Esse é o tipo impulsivo. E a impulsividade, ela pode também estar no seu dia a dia, né? Você vai fazer alguma coisa, de repente, você já fez um negócio, fechou um negócio, depois vai pensar, nossa, que cagada que eu fiz, eu nem olhei aquela coisa direito. Agiu na impulsividade. Então, o impulsivo é esse tipo. E tem o outro que a gente fala que é o tipo combinado, que ele é desatento, ele é impulsivo e ele é hiperativo. Esse é o mais fácil de detectar, porque os professores não dão conta dentro de sala de aula. Ele fica, anda pra cá, belisca outro, levanta, sai de fora, e às vezes não quer seguir regras. É hora de ficar sentado. Ele não dá conta de inibir aquela vontade dele de levantar. Então ele vai contra regras, contra padrões. Então esse menino vai ser chamado. Vai chamar o pai, vai chamar a mãe, né? Esse vai ser fácil de detectar. Mesmo assim, às vezes os pais falam, não, é porque ele é preguiçoso, porque ele é assim mesmo desde pequeno. Tá, se é desde assim de pequeno, aí que nós temos que avaliar mesmo. Porque ele tem uma dificuldade, pode ter sim uma dificuldade. E essa dificuldade, se ela não é tratada quando adulto, você tem dificuldade de relacionar-se, né? Firmar no relacionamento. Você vai ter. Tem uns que vai para a questão do perigo, né? Vai ter direção perigosa, vai usar droga, né? Primeiro porque não sabe medir consequência, né? Vai fazer para depois ver o que fez, né? Então tem estudos falando sobre isso. Então precisa ser tratado. É claro que o TDAH ele não vem sozinho. Ele vem com outras comorbidades. E mais, quando ele não é tratado no início, aí sim vem junto depressão, vem ansiedade. E aí vai mais coisas aí junto. E eu tenho o TDA, que é sem hiperatividade, que é o mais difícil de ser identificado, porque realmente a gente é o quietinho, não dá dor de cabeça na sala, né? Mas em contrapartida, eu acho que a gente, como você disse, a gente tem pouca, não é tolerância a palavra que você utilizou, Baixo limiar, frustração? a gente não consegue inibir Inibir resposta. respostas. Eu, por exemplo, eu tenho baixa tolerância, mas baixíssima, a prestar atenção em coisa que não é do meu interesse. E eu ainda tenho isso. Só que, quando a gente está na escola, quando a gente está em alguma faculdade, tem as matérias que não importa se você gosta ou não. Você tem que passar, Sim. você tem que ir bem. E isso é como se fosse uma tortura. A gente não consegue. Nossa, mas que trem chato, pra que eu vou usar isso aqui na vida? Às vezes você tá até certo. Tem coisa que eu aprendi na escola que eu nunca utilizei. Mas não interessa o que você vai utilizar na sua vida. Você tem que utilizar para passar. Então, para lá tinha uma motivação. Depois que eu até entendi isso, eu comecei a estudar para passar, né? E não para utilizar na vida. Às vezes eu não quero advogar em tal área. Pronto. Mas aqui você tem que passar. Nessa área que você não vai... Nessa matéria que você não vai utilizar na sua vida, mas aqui você tem que passar. Então, quando eu consegui mentalizar isso, me ajudou um pouco. Mas, até mudando um pouco de assunto, que vai para um livro que eu li, que é... Ele te ajuda, né, a olhar qual é o seu talento, qual é a sua paixão e como monetizar isso. E eu comecei a colocar o que eu gosto junto com o que eu devo. Né? Então, ao invés de eu fazer alguma profissão que não me atende, eu faço uma profissão que eu gosto. E aí já vira até um fator duplamente positivo. Porque quem tem o déficit de atenção, ele também tem o hiperfoco. Então, nas coisas que ele gosta, ele foca demais e ele pode ficar o tempo inteiro nisso. Sim. Então, quando eu alinhei, né? Qual é o seu talento, qual é a sua paixão e como monetizar isso? O talento é uma coisa que você sabe e que as pessoas geralmente elogiam. Nossa, você é bom nisso, hein? Nossa, você faz isso aqui sem esforço. Pronto, talento. Sua paixão, bicho, é o que você faz, que você não precisaria nem de remuneração. Então, às vezes, é até seu hobby.
Então, eu coloquei isso, hoje é um fator que me auxiliou muito. Então, até nisso, eu fiz uma adaptação. Porque quando eu escolhi direito, por exemplo, fazer direito, cursar direito, eu escolhi pela motivação errada. Eu escolhi porque eu queria ter dinheiro. E o único caminho que me foi apresentado era concurso. E os melhores concursos que existiam era da área do direito. Só que eu quebrei a cara. Não, eu odiava ir pra faculdade, eu odiava ficar prestando atenção. Eu não conseguia entender como todo mundo estava prestando atenção, como se não tivesse mais nada no universo, era só aquilo. E quando eu comecei, né, eu odiava ler livro, eu odiava ler tudo. Hoje eu leio muitos livros. Hoje eu vejo muitos documentários, mas é de tema que eu gosto. E aí, como eu virei empreendedor, empresário, eu aprendo as coisas que eu preciso, que eu vou utilizar no meu meio e que eu gosto. Então, eu enchi a minha biblioteca de livros e foi tudo para um lado positivo. Sim. E isso vem aqui com a pergunta de um de nossos seguidores, que é: qual a melhor estratégia para driblar o TDAH durante o dia? Como eu não tenho hiperatividade, os artifícios que eu utilizei foram esses, né? Então, não adianta achar que é uma coisa que vai mudar tudo. São as pequenas coisas. Pô, no que ele te afeta? Ele te afeta esquecer a chave? Poxa, sempre deixe junto. Eu peguei um hábito que é: todo lugar que eu saio, eu olho para trás, para ver se eu deixo alguma coisa. Então, são artimanhas que no frigir das ovos, mas assim, no meu nível de déficit de atenção, porque a depender do seu déficit de atenção, você vai precisar realmente da medicação. Isso. E aí, é isso que eu falo, né? Para você ter driblar isso aí, você vai precisar de uma ajuda, até mesmo para você saber qual área que tá afetada. Como eu disse, você vê, não é só um tipo de atenção, né? Tem as funções executivas. O que é que está afetado? E aí, qual o profissional que vai ter que trabalhar junto com você para você desenvolver isso, né? Essas habilidades. Porque, assim, não é uma coisa sozinha que funciona. Como eu disse, não é só o medicamento. O medicamento não, ele vai resolver o seu problema, assim, de atenção naquele momento. Inclusive, o remédio, ele tem um período de que ele funciona no seu cérebro. Geralmente de 4 horas, que é exatamente o horário que você fica na escola, né? Depois, isso é muito imperativo, claro que aí o médico vai colocar outras medicações para te ajudar junto lá. Então, você precisa desse profissional. Mas se você não aprender a desenvolver algumas habilidades para você lidar com isso, infelizmente, o medicamento não vai fazer efeito. Porque ele vai fazer efeito no sintoma, mas na causa não. A causa, para até você diminuir, vai ter momentos que você não vai precisar de tomar, para você se sentir mais aliviado, igual ele, né? Você diz que faz essas estratégias. Você vai precisar de descobrir qual que é a sua estratégia. O que o déficit de atenção te afeta mais? É no relacionamento? Tá, se é no relacionamento, o que eu preciso fazer para me relacionar bem com a pessoa que eu estou? Então, você vai precisar de um terapeuta para te ajudar a ver isso e descobrir isso. Você não vai tomar o remédio e vai ficar ótimo no seu relacionamento. Não é assim que vai funcionar. É nesse sentido que eu quero falar, porque as pessoas acham que tudo é mágico, tudo é fácil. Não, existe um esforço da pessoa, existe um esforço. Ela é dona de si, ela é dona do seu comportamento. Está desregulado, nós vamos regular, mas juntos, caminhando juntos. É nesse sentido aí. Tem mais alguma coisa? Olha, Patrícia, eu agradeço a sua presença aqui. Na verdade, é Patrícia Trancoso. Ela é minha mãe e é uma honra ter minha mãe no meu primeiro episódio de podcast. Fiz questão disso. E como as pessoas te encontram, né? Caso queira falar com você, onde você está. Então, deixa aí seu Instagram ou o seu contato. A melhor forma de te contactar. Vou te ajudar. Eu já ia falar que eu não sei. Seu Instagram. O Instagram dela é DRA de doutora, ponto, Patrícia, _ Trancoso.
Este é o Instagram dela. Lá você já vai ter acesso às outras informações. Lá tem um Linktree, vai ter o endereço, vai ter o site e vai ter o WhatsApp dela. Isso. Tem algum recado para os telespectadores? Bom, eu vou pegar ele de surpresa. Eu não tenho um recado como psicóloga, não. Tem como mãe. Ele falou coisas aí que, né, eu vou agir como mãe agora. Não, vou deixar para o próximo, deixar para o próximo, que aí ele vai me chamar para falar como mãe, tá? Não como No psicóloga. próximo eu não convido. Encerra por aí. Então, Tchau, até a tchau pra próxima. vocês. Obrigado pela atenção de vocês.